você encontra, Thaís, de dificuldades quando a gente fala em negociação no mercado de grãos hoje, né? Nós temos inúmeras Sim, ferramentas, nós temos produtor travando contrato é, no balcão, nós temos produtor fazendo head, tem produtor fazendo barter, tem outras ferramentas que envolvem esse processo. E você do lado de sim. produtora, que dificuldade que você vê hoje nessa frente? Bem, pois bem, começando, né, Lucas, obrigada aí pela pergunta. Primeiro que, assim, quando a gente começou aqui em São Paulo, certo? E aqui em São Paulo é uma realidade. E quando nós fomos para o Mato Grosso e a gente começou a conversar com pessoas de lá, como é que funciona, etc. E assim, gente, Mato Grosso é outro país, né? Para produção, esquece tudo que você aprendeu, né? Porque lá é realmente outro país, assim. Não adianta você é um produtor de soja, um produtor de grãos em São Paulo, você vai para lá, você não é mais um produtor. É outra dinâmica. Você tem que aprender a ser e a se tornar um produtor do Mato Grosso. Então, assim, com relação a tudo, né? Com relação desde o começo, né, da operação mesmo, toda a operação de campo, as atividades de campo, porque assim, lá você tem grandes áreas, são grandes, que é o produtor pequeno lá tem 2.000 hectares, Uhum. né, Herbert, me corrige se eu estiver errada. O produtor em Sim. Goiás também, né, o cara que é pequeno, ele tem 2.000, 4.000 hectares, entende? Então, assim, como que esse cara, como que a dinâmica de trabalho, de atividade desse cara no campo, né, então eu vi que, assim, que tem essa dificuldade, e isso também está correlacionado com a compra, né? O que isso tem a ver com a compra, né? Dos insumos. Então, precisa existir aí, se existia já a necessidade de se fazer gestão em São Paulo, quando foi para o Mato Grosso, não, gente, agora não tem mais jeito, tem que profissionalizar mesmo, não tem como. E até isso que você falou, Lucas, como que a gente sabe qual tipo de contrato fazer, o que é melhor se a gente não está gerindo o custo. E o momento, né? Exato. Também. E o momento, então eu tenho que ter uma visualização, uma previsibilidade mínima, né, de custo, uma média do que está acontecendo, do que está acontecendo primeiro na realidade nossa, do que a gente está produzindo, versus a realidade do mercado, e para tentar aí tomar uma decisão, e a decisão mais assertiva possível. Legal. O que você acha dessa dinâmica aí que ela trouxe, Herbert? Porque de um lado você tá como empresa, mas Uhum. assim, o produtor na outra ponta ele até duvida muitas vezes do lado né, do consultor, da empresa que está ali fazendo o negócio com ele, porque ele acha que ele sempre pode estar perdendo. E muitas vezes ele deixa de fazer bons negócios por achar que pode estar perdendo. Já aconteceu isso contigo Sim, também? E daí o produtor sim. ele fica indeciso e acaba que nós não aprendemos, né? Qual que é o caminho a seguir por aí? Então, esse é um ponto muito importante, né? Acho que só resgatando um pouco do que a Thaisa trouxe para nós no Mato Grosso, e eu acho que assim, o Mato Grosso foi o pontapé no agro para a gente falar em troca, para a gente falar de barter, né? Eu acho que o Paraná, em alguns locais, tem um pouco disso, o MS também faz troca, aqui no Goiás a gente também faz, mas eu acho que o Mato Grosso é o principal precursor de tudo isso, né? Hoje eu acho que a grandíssima maioria de todos os produtores, a moeda deles é o grão, né? Porque querendo ou não, eles é a moeda que eles vão ter rentabilidade e é a moeda que traz para eles custo-benefício, segurança e para as empresas a mesma coisa, né? Então acho que por isso que o Mato Grosso e acho que foi por uma questão muito de necessidade, né? O barter quando você olha a nível de empresa e quando você olha a nível de finanças, ela é uma ferramenta de gestão de risco, de mitigação de risco. Mato Grosso, como a Thaisa trouxe, são grandes produtores. Os menores têm, sim, produtores de 50, 60, 100, mais de 100 mil hectares. Como que esse produtor vai conseguir trabalhar em segurança só com o mercado financeiro, só fazendo compras em reais? Então, a troca veio exatamente por isso, né? E uma soma de fatores, né? Um estado que produz muito, então leva investimento. As grandes trades foram primeiramente para o Mato Grosso, então hoje todas as grandes, a maior operação delas disparadas é no Mato Grosso.
né? E isso tudo corrobora para que a gente consiga trabalhar melhor essa relação de troca. E aí, quando a gente olha aqui assim, né, olhando um pouco do lado do produtor com a minha visão, né? E o Lucas trouxe aqui para a gente, falou, Herbert, mas o produtor trava sempre na hora certa? E eu costumo dizer que o produtor sempre quer acertar o olho da mosca. Para ele, a mosca não serve. Para ele, serve o olho da mosca. Com certeza, E, com assim, certeza. se você for olhar historicamente, se você for analisar os dados, né, o produtor sempre fecha na baixa, a grande maioria das vezes ele fecha, ele trava os custos dele na baixa e compra os insumos na média e na alta. Se olhar o histórico dos últimos 3, 4 anos, normalmente foi assim. Por quê? Porque o produtor ele quer apostar, não bem apostar, mas o produtor ele entende, né? Ele olha a dinâmica, ele vê o preço como que está, vê alguns indicadores e sempre acredita, né, numa perspectiva de alta. E não necessariamente quando ele faz a compra, quando ele faz o aporte para comprar os insumos ou o maquinário, ele vai lá e trava. Por quê? Na parte da indústria, né, tanto na indústria quanto na distribuição, a moeda também é o grão. Então, assim, quando você fala de sementes, principalmente de semente, de acordo com o preço, obviamente não é 100%, né, não tem uma equivalência exata, mas tem uma influência muito grande entre o preço do grão e o preço do insumo, principalmente, principalmente sementes, né? E aí fertilizantes tem outras dinâmicas, mas também, né, é puxado para baixo ou puxado para cima de acordo com o preço do grão, e defensivos e assim por diante também, né? Você vê até veículos, né? Hoje em dia você vê os produtores indo comprar veículos, comprar caminhonete, não só maquinário, comprar magnete, fazer barter, fazer troca. E olha lá, quantos sacos eu vou ter que dar para comprar essa caminhonete? Para você ver o tamanho da dinâmica que o barter pode proporcionar. Só que não necessariamente quando ele toma a posição da compra de insumo, ele trava o grão. Porque, por exemplo, né, eu acho que esse ano é uma escola e esse ano a gente viu muito isso, né? Os produtores olhando um pouco da dinâmica de mercado, né? O produtor a gente está começando o ano lá, o produtor em janeiro, fevereiro está colhendo milho. Quando ele está colhendo milho, ele começa a comercializar e a tomar posições de compra para a safra de soja. E é um momento em que normalmente tanto soja quanto milho tem variações para baixo. E aí o produtor, para aproveitar, né, condições que as companhias levam, vão lá e fazem essa comercialização e compram a semente e compram um fertilizante. Só que ele não trava o grão, ele deixa para travar o grão talvez depois, né, mais para frente com uma previsibilidade, analisando e vendo que o grão vai subir. Esse ano nós estávamos lá em janeiro, a soja 160, 150 reais, e hoje a gente tem a soja aqui em Goiás, né, particularmente na casa dos 110. E a tomada de posição do produtor de insumos foi com a soja 160. Se esse produtor, quando comprou o insumo, travou, ele travou a 160. Agora a gente está falando de um mercado de uma soja 115 que ele não paga mais aquele custo. Ou seja, se ele for, como ele descasou a compra do insumo com a venda do grão, a paridade dele perde eficiência, porque ele estaria uma paridade talvez de 21, 22 sacos, olhando para insumo lá atrás, e no preço do insumo, com a paridade agora, olhando para o grama 110, essa paridade pode pular para 30 ou até acima de 30 sacos, dependendo do manejo que ele escolheu. Então, é por isso que a gente brinca, né? Mas ao mesmo tempo, eu entendo, né? Eu entendo o seu lado, né, Thaís? Eu sei que não é fácil tomar essa posição, mas eu acho que a gente precisa é, levar esse tipo de informação para a gente ajudar o produtor, né? É que por momentos, quando você trava muito cedo, dá a impressão de que você pode estar ficando refém ali do mercado, correto? Sim, Mas por outro lado, olhando também, conhecendo como produtores vêm fazendo a gestão, quando você não trava isso, você fica refém do fluxo de caixa, porque você tem as contas para pagar e você começa a se forçar depois a ter que fazer as comercialização no momento onde que se todo mundo pensar igual, vamos supor assim, ou grande maioria pensar igual,
o preço cai, né? E O outra, preço cai. nós estamos num momento de super safra de milho aí, né? E ninguém tinha vendido muita soja, é ou não é? É o que acontece? Mas agora tem que limpar esses armazéns. Uma informação importante, Lucas, sobre essa questão da soja. Se a gente olhar a média dos últimos 5 anos, nesse momento agora, ao final de julho, a gente estaria com 73 a 75% da soja comercializada. A gente está com pouco mais de 60. São 15 pontos percentuais a menos, olhando para a Uhum. média dos últimos 5 Sim. anos. É muita coisa. O preço baixou, ele não quis se desfazer, mas agora tem que limpar os armazéns. E aquilo que a gente conversou, né, Lucas? A gente já teve essa conversa, né? O Brasil não tem capacidade Não para armazenar tem. tudo isso. A gente não tem essa capacidade de armazenar. E aí acaba que, por mais que você queira ali esperar para tomar uma decisão, chega uma hora ali que você vai ter que. Ano você não encontra caminhão, porque o caminhão está entregando fertilizante, entregando semente, Meu entregando Deus do céu. defensivo, tá colhendo milho e você às vezes quer vender a soja. Aí o preço Exato, do tem isso frete também. você não encontra caminhão. Uhum, isso mesmo. Tem isso aí. Então, Tem tudo são isso para vários pensar. fatores, né? Vários fatores que vão Exato. influenciando. O produtor tem que se desfazer desse produto. Mesma coisa o milho, né? A gente tá. Eu vi antes de Sim. começar as colheitas, né? Nós estávamos muito olhando o quê? Para a safra americana. Tá, mas e nós não aumentou as áreas aqui de novo? Nós não estamos com super safra de novo? Isso tudo influencia também na contramão da oferta, né? Que vai diminuir preço. Quanto que tá no Mato Grosso o milho hoje? Entendeu? Paraná tá uns 45, R$ 47. Goiás eles estão No falando na Mato casa Grosso, dos a última vez que eu olhei, tava 37, 25, se não me 39, engano, o milho. spot. Então, assim, é, Lá no Mato Grosso, tava até semana Imagina, passada 25. ah, então, em despenca plena preço. colheita, não tem onde armazenar e despenca preço, E entendeu? tem que, Então, o tem produtor que tem conta vender. para Tem pagar, quanto né? para pagar, exatamente. Aí a gente volta de novo pro mesmo denominador comum aí da tomada de decisão, que é o fluxo de caixa, né, Lucas? No final Bendito. do dia, o fluxo de caixa que determina.